Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus te abençoe poderosamente, que Ele possa vir falar sempre conosco por intermédio da sua palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, na verdade é um texto bastante conhecido no meio evangélico, vamos dizer assim, no meio dos cristãos. É uma história bastante conhecida. É um pouco da história de José, o sonhador. E eu quero ler com vocês o livro do princípio, Gênesis, capítulo 39, nós vamos ler do verso 6 ao 10. Diz assim: Assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens da casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanho maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: Venha deitar-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Glória a Deus. Quem já foi em alguma igreja, eu não sei com quem eu falo, eu sempre falo isso, já ouviu falar a história de José, o sonhador. E essa história, ela mexe bastante com o nosso coração, no sentido de um homem que foi extremamente humilhado, extremamente injustiçado. José foi parar ali naquela situação simplesmente porque ele ganhou um presente do pai. Está em Gênesis, capítulo 37, versículo 3. A palavra fala que Jacó amava mais o seu filho. Vocês percebem umas nuances? Eu creio que eu já falei sobre isso com vocês. A questão dessa tipologia dos pais e dos reis, elas remetem em algum momento a Jesus. Inclusive José tem a tipologia do Senhor Jesus. E até mesmo um pouco de Adão, quando nós percebemos a história dele. Bom, e logicamente ele veio parar por causa dessa túnica, porque ele ganhou e os irmãos invejaram. Ele teve um sonho, logo um pouco depois, em Gênesis 37:10, aonde Deus deu 2 sonhos para ele, que ele estaria comandando os irmãos dele. Irmãos, a túnica representa promessa, os sonhos representam, vamos dizer, uma direção e também uma promessa de Deus, de que Deus exaltaria José sobre todos. E só quem é sonhador sabe o que é acreditar o que mais ninguém crê. Eu quero repetir isso. Só quem já sonhou sabe o quanto é difícil acreditar no que mais ninguém crê. Bom, e parece que as coisas começavam a melhorar para José. Parece que a situação tinha mudado, porque ele foi jogado no fundo do poço, atirado num poço bastante grande, e logo depois foi vendido como escravo. Dá uma impressão, né, da escravidão do Egito e depois a terra prometida. São algumas nuances que a palavra de Deus sempre traz para os seus escolhidos. E eu sei que eu prego aqui para alguns que foram chamados e outros que talvez já tenham sido escolhidos, talvez já tenham passado pelo teste da aprovação. Deus, ele aprova, como fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que ele aprova o obreiro que maneja bem a palavra da verdade. E quando eu falo obreiro, não é aquele lá da igreja, não, é aquele que se colocou no propósito. Bom, e vamos fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. Porque a hora que parecia que ia ficar bom, que ele tinha sido vendido como escravo, conseguiu uma vaguinha. E ele era ali, estava encarregado da casa de Potifar. Parece que agora a promessa de Deus ia se cumprir. Estou pregando aqui para pessoas que têm passado por dificuldade depois de um longo prazo de espera
e pensou que agora fosse o momento de se cumprir. Estou pregando para pessoas que estão com ansiedade no coração quanto ao cumprimento, porque parece que o cenário a qual a pessoa vive não tem nada a ver com aquilo que o Senhor prometeu. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, está tudo normal. A palavra começa falando: assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador não se preocupava com nada, exceto o que iria comer. Eu quero te perguntar, meu irmão, quem é o seu senhor? Potifar representa o senhor de José. Potifar, na verdade, não é um nome, é um cargo. Esse homem era como se fosse do alto comando, ou seja, a guarda, um homem responsável por fazer justiça na terra do Egito naquela época. Era um homem da guarda, de alta patente. Potifar era uma alta patente da guarda egípcia. Bom, mas esse texto parece muito com o texto de Gênesis, no capítulo 2, versículo 10, fala assim, no versículo 15, na verdade, fala assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cativar, e o Senhor Deus ordenou: coma livremente de qualquer coisa, árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele podia fazer qualquer coisa, meus irmãos, menos exceto o que iria comer, e também a esposa lhe fora ordenado. Na verdade, a palavra não fala que Potifar ordenou a esposa, e é o que me chama a atenção, porque Paulo várias vezes se coloca como escravo de Cristo. Romanos 11, 1 apresenta na carta, ele fala: eu, Paulo, escravo de Cristo. Quem é o seu Senhor? Porque nós somos escravos do nosso Senhor, e ele relata isso justamente na carta de Romanos, falando que nós somos escravos daquilo que nós escolhemos obedecer. Nós nos tornamos escravos da obediência. Se eu não me engano, tem em Romanos 6,4 esse versículo. Vocês podem pesquisar depois. Mas ele escolheu obedecer a Deus, e nós percebemos isso ao longo do texto. Ele não tinha preocupação nenhuma. E parece muito com a obra que Deus, com o que Jesus fala. Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 34, que nós não nos devemos preocupar com nada, porque basta a cada dia o seu mal. Cada dia traz as suas preocupações. E no texto anterior ele fala sobre vestimentas, fala sobre comer. José estava tranquilo naquele momento, vivia um momento, vamos dizer, de bonança. Um momento em que ele estava livre de preocupação. Mas o diabo, meus irmãos, ele não para. Ele não para. É impressionante como o diabo não para. Olha, José era um rapaz bonito, de bela aparência. Irmãos, eu quero falar para vocês, traição, por mais que, e hoje nós vemos um mundo, hoje, na verdade não é só hoje não, a qual as pessoas cultuam o corpo feminino, também o corpo masculino. Eu estou lá na academia, eu vejo, e eu não tenho nada contra. Eu particularmente, eu dou muito duro para cuidar do meu corpo, creio na longanimidade. Quanto mais tempo eu cuidar do meu corpo, mais eu pregarei a palavra, mas é em prol do propósito. E aqui nós vemos duas pessoas diferentes, uma que vive por propósito e uma que vive pelos sentimentos. A palavra fala que José era um homem de boa aparência, um homem bonito, que chamava atenção. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Desejo, necessidade, vontade. Desejo, necessidade, vontade. O desejo ele se torna uma necessidade quando ele não é atendido, e pode se transformar até numa injustiça e numa vingança, como aqui aconteceu. Mas claramente era uma armação de Satanás. Vocês lembram do texto que eu falei da prostituta? Provérbios capítulo 7, versículo 10. Fala assim, a mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, está cheia de astúcia no coração. A palavra fala que ela era uma mulher casada, mas antes ela ficava vigiando aqueles homens inexperientes, mas José não. José era um homem que se movia por propósito. Ela convidou José a se deitar com ela. Da mesma forma que aconteceu com a prostituta de Provérbios capítulo 7, vocês percebem as nuances? Ela se aproveitou daquele momento e ficava tentando seduzir. Mas José, ele se movia por propósito. Irmãos, e só há uma forma de falar não. Há várias formas de nós falarmos sim, mas há só uma forma de falar não. José recusou e disse: meu senhor, ele fala agora, meu senhor me confiou todos os bens de sua casa,
e não precisava se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele sabia de quem ele era filho. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu, nem a mulher dele, pelo que parece. Ele sabia a identidade. Quem se move por propósito, meus irmãos, sabe a identidade que tem, sabe o que carrega, sabe as promessas que tem. Talvez tenha passado na mente dele todos os sonhos, tudo que Deus tinha falado para ele, todo o processo. Ele não queria pisar na bola agora, porque talvez na mente dele estivesse no momento de cumprimento. Eu gosto de Jó, capítulo 17, versículo 2, fala assim, ó: dá-me, ó Deus, a garantia que exiges, quem senão tu me dará segurança. Aliás, ele fala no versículo 2, a verdade é que zombadores me rodeiam, e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantias que exige. No versículo 3, quem senão tu me dará segurança. E quem sabe a quem serve, sabe que está seguro, sabe que está debaixo da sombra do Onipotente. Não teme o perigo, meus irmãos, mesmo que ele seja bastante traiçoeiro. Ó, ele não me negou coisa alguma. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Ele sabia que era maldade, e a traição é maldade, irmãos. A traição é maldade. José sabia que dentro do propósito tinha vários propósitos estabelecidos. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes o cansaço bate, e poderia ser José ali naquele momento. Poderia ser, apesar das coisas terem melhorado um pouco. E ele fala, ele nem fala de Potifar, ele fala, estaria eu pecando contra Deus. E agora, irmãos, eu quero chamar a atenção de algo com vocês. Paulo fala que Deus fez um espetáculo dele de frente aos homens e de frente aos anjos. A consciência de um homem, de uma mulher de Deus, vai além de qualquer propósito. Eu, por exemplo, me tomei conta disso, foi justamente quando eu percebi que Deus olhava para mim o tempo inteiro mesmo. Nós nunca estamos sozinhos, eu quero repetir isso, nós nunca estaremos sozinhos. Há uma falsa impressão de que nós estamos sozinhos, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas Deus é Espírito e Ele vê nós, Ele está vivo, Ele olha para nós, principalmente aqueles que Ele chamou, principalmente aqueles que Ele quer escolher. Eu falo escolhido, meus irmãos, porque é difícil ser escolhido, é difícil passar por essas provações. Muitos serão chamados, mas pouquíssimos serão escolhidos. Por quê? Porque há um processo. José talvez estivesse carente, meus irmãos. A palavra não fala hora nenhuma que mulher passou por ele. Apesar dele ser solteiro, ele não era casado até então. Ele vai se casar somente no capítulo 50, se eu não me engano. Com certeza Deus prometeu uma esposa para ele. José era íntimo de Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: venha deitar-se comigo no manto, e ficou na mão da mulher. Irmãos, Salmos, é impressionante isso, porque José, é bem verdade, eu sei que eu estou falando que ele tem a tipologia de Jesus e todos pecaram. Alguns pregadores falam que José e Davi não cometeram mais pecado. Eu não acredito nisso, não, irmão, sinceramente. Eu não acredito, a palavra não fala, e ela fala que todos pecaram. A verdade é que ela chegou bem perto a ponto de arrancar o manto dele. Mas Deus, até no meio dos perigos, Ele nos mantém em segurança. Sabe, até no meio da tribulação, o Senhor, sabe, Ele mantém nós em segurança diante de tudo o que acontece. Por quê? Porque Ele zela por aquele que Ele chamou. Qual que é o segredo, Alisson? É se manter em constante oração, porque o Senhor zela para que uma promessa dele se cumpra. Olha o que fala no Salmo 18, no versículo 18, fala assim, quando eu estava angustiado, me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Olha, e no versículo 19, Ele me levou a um lugar seguro. Ele me levou a um lugar seguro. Ele está te levando a um lugar seguro, meu irmão. Ele está te levando, meu irmão, a um lugar seguro. E me livrou porque se agrada de mim. Me livrou porque se agrada de mim. Irmãos, qual que é o segredo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar? É fé no propósito. Ele fugiu. Fugiu talvez de uma mulher que fosse sedutora.
ela continuou tentando, e é assim o diabo na nossa vida, meus irmãos. Eu gosto eu gosto mesmo nós precisamos entender que a vida é difícil, meus irmãos, que Deus prepara-nos para a guerra. Quando ele dá essa clara intenção em Êxodo, em Levítico capítulo 6, quando ele dá as ordenanças no versículo 12, ele fala assim, o sacerdote acenderá continuamente o fogo do altar. O fogo do altar arderá continuamente. O fogo fala das provações, ele arderá continuamente. Para quê? Por quê, irmãos? Porque é o que gera dependência de um homem e uma mulher de Deus. Mas é nesses momentos que a experiência cresce, que nós sabemos que o Senhor, é fiel e cumpre os propósitos. Irmãos, talvez naquele momento ali, porque o que aconteceu, e eu quero acabar aqui, o desenrolar da história é que José foi preso por 2 anos e ficou esquecido lá durante 2 anos. Revelou sonho de copeiro, revelou sonho de padeiro, revelou sonho de todo mundo, meus irmãos, e não murmurou hora nenhuma. A palavra não fala de murmuração dele, só fala dele lutando para se manter íntegro perante ao Criador. Por quê? Porque ele sabia que os olhos do Criador estavam postos sobre ele. Essa consciência, ela deve andar conosco. Muitas vezes nós pecamos porque eu falo assim, Deus não vai se importar não, eu peço. Não, irmãos, a luta do Espírito Santo é justamente para nos livrar da tentação e não nos livrar do pecado. Ele perdoa, sim, desde que haja arrependimento, mas é necessário que nós oremos o tempo inteiro. Um homem que ora, meus irmãos, ele consegue fugir da tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel e não nos dará tentação maior do que nós possamos suportar. Eu pude comprovar, irmãos, como? Algumas vezes eu caí e é normal, é normal cair. Eu não vou falar que não é não, porque olha para o seu lado aí, olha as pessoas caindo. Só que depois de um certo tempo de caminhada, nós precisamos ficar mais firmes, precisamos ter firmeza no propósito de que, traição é coisa séria, e de que, trocar um presente de Deus por um momento de prazer com uma prostituta, irmão, e a prostituta é o que fala aqui do diabo. Tá de brincadeira, é um presente do Todo-Poderoso. Não dá para fazer dessa forma. Eu quero terminar com vocês, de forma bem agradável mesmo, porque, irmãos, é nós que escolhemos, é nós que nos tornamos um escolhido do Senhor desde quando nós apresentamos a Ele resistência ao diabo. O Senhor procura verdadeiros adoradores, o quê? Resistam ao diabo e fugirá de vós. Por quê? Porque ele pode a todo momento, cumprir o propósito dele sem nós. Ele fala em Isaías 46, versículo 10, fala assim, só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. É o Senhor falando. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Então basta a nós crermos. Olha, eu sei que tem pessoas em diferentes fases do processo, que algumas talvez não creiam, mas a partir do momento que você decidiu, você percebe que o seu coração já está um pouco mais confiante? Você percebe que você já consegue se levantar mais rápido e não ficar prostrado, diante daquilo que Satanás tenta imputar sobre nós da culpa? Você percebe que você consegue? O segredo está, meu irmão, na oração. Um homem e uma mulher de Deus, ele ora 24 horas por dia se mantendo. Esse é o grande segredo. E, logicamente, Bíblia e jejum. É o tripé, meu irmão, de uma vida cristã. Não tem muito segredo. Olha, conta para Deus, fala com Deus, resolve com Deus os seus problemas. Se tiver muito difícil, se tiver irado, se tiver com vontade de se vingar, eu falei de pecado sexual, mas tem vários outros, que cada um sabe a sua fraqueza. É só colocar diante de Deus que Deus resolve. José, nós conhecemos, se tornou governador do Egito. Deus cumpriu tudo que falou para ele. Os irmãos dele se curvaram diante dele. Tudo que foi relatado no sonho, se tornando tornando a passagem pelo Egito de toda a nação de Israel. Deus fez José grande, exaltou ele de sobremaneira. Por quê? E trouxe a bênção para o Egito, porque a palavra fala que Deus era com José, e por causa disso o Egito não sofreu na época de fome. A bênção está sempre sobre a pessoa e não sobre o lugar. Então nós temos que compreender essa situação, porque eu sei que tem pessoas aqui que eu prego que
A cidade onde ela mora será pequena para ela. Só basta ela crer mesmo com convicção e saber que vai passar. O fogo do altar arderá continuamente, irmão. Arderá, sabe? A gente se alinhando ou não com um propósito. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês, irmão. Sei que me demorei um pouquinho, mas foi necessário. Olha, quero repetir: todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que eu desejo. O que foi declarado para você se cumprirá. É a sua fé que determina se você vai receber ou se você vai deixar na mão de outro. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.